Olá, bom dia! O programa de hoje é em tom de despedida, pois é com aperto no coração, mas com a certeza de missão cumprida, que eu informo o encerramento do nosso Diálogo Plural. Esse é o último programa. Durante esses anos todos, quase 6 na verdade, o Diálogo Plural cumpriu bem o papel de comunicação alternativa, na busca de se contrapor à hegemonia dos meios de comunicação. No Brasil, 9 famílias e grupos empresariais controlam 80% das concessões de canais de TV, criando um grande monopólio mediático. A lei que rege essas concessões tem mais de 40 anos, mas é desrespeitada. Além disso, está ultrapassada pelas constantes transformações tecnológicas nos meios de comunicação e informação. E para falarmos do papel da comunicação alternativa para a formação de uma sociedade mais consciente, no Diálogo Plural de hoje, eu converso com a jornalista Lívia Cavalcante e com Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. Sócios já aqui do nosso programa, nada melhor do que fazer um encerramento com vocês dois. Obrigada e bom dia desde já. Bom dia, Camila. Como eu falei no início, com esse aperto no coração, mas para falar de um assunto que realmente eu acho que fecha com chave de ouro tudo que a gente vem buscando informar a sociedade, né? As mulheres primeiro, né, Lívia? Eu falei que o Diálogo Plural sempre buscou fazer, né, esse contraponto com a mídia hegemônica. Para quem está em casa, esse termo pode parecer estranho, né? Uma palavra meio... Então, partindo do princípio disso, o que é a mídia hegemônica ou comunicação hegemônica? Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. Bom dia a Lívia. todos que estão nos assistindo. De fato, a gente não poderia falar de outro assunto nesse programa de encerramento que não sobre comunicação alternativa, que é o que a gente vem fazendo há alguns anos, né, com o nosso Diálogo Plural. O termo hegemonia, na verdade, ele surge do grego, né, e na época de militarismo mesmo, e ele tem uma relação com condução, direção, algo que se sobrepõe, né? Surgiu dentro desse contexto, mas foi levado a vários outros contextos, inclusive o próprio pensador italiano Gramsci, né, que trouxe a palavra hegemonia para algo que mistura questões culturais, sociais, econômicas, políticas, que é mais ou menos o seguinte: é quando uma classe social se sobrepõe à outra. Na comunicação, isso é transferido de certa forma, porque nós temos a maioria dos nossos meios, né, independente do tipo, se é TV, se é um impresso, se é o próprio digital, tomado por uma ideologia que costuma sustentar a sociedade que a gente vive, né, que é uma sociedade com muita questão voltada para o econômico mesmo, né, para questões financeiras, e de certa forma a gente vê que a nossa comunicação como um todo acaba se pautando por isso, né, para sustentar esse tipo de sociedade que a gente vive, que é capitalista, né, eu diria mais ou menos isso. Então, se a gente for resumir, uma mídia hegemônica é aquela que é dominada por uma certa classe social, né, e que traz informações para a população que, de uma maneira supostamente imparcial, mas que leva, sim, as pessoas a terem um pensamento, de certa forma, meio que parecendo consenso, mas que está todo o tempo sendo resistido aí pela mídia contra-hegemônica. A gente está sendo, de certa forma, conduzido para um tipo de ideia sem perceber, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tiago, nesse sentido, a gente pode dizer que não existe democracia na comunicação? É até meio amplo falar isso, meu subjetivo, porque a gente está num período, né, que a gente atingiu uma tecnologia tão grande, a gente tem tanta escolha, né, do que assistir, do que ver. Então, o que é que você acha disso? Bem, bom dia primeiro, Camila, Lívia, vocês estão em casa assistindo a gente. Bem, existe duas coisas. Se a gente for parar para pensar, televisão
creio que não existe, não só a televisão, mas os meios de comunicação mais tradicionais, não existe essa democracia, porque, como você mesmo falou, cerca de 80% das empresas grandes de comunicação estão na mão de 9 grupos familiares, né? Então, é uma comunicação que vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas, com a década de 90, 2000 e hoje, nos dias atuais, não existe como a gente pensar comunicação sem citar redes sociais, internet e etc. Então, eu creio que a democracia na comunicação, ela se dá através da internet, né? Hoje a gente tem, qualquer pessoa pode fazer um blog, pode expressar a sua opinião, pode vender essa opinião, literalmente vender também, né? As redes sociais, enfim, a gente tem hoje, e o próprio WhatsApp, né? Um simples boato, hoje em dia a gente pode propagar isso. É o que tanta gente vem falando, questão das fake news, né? Isso tá... Exato. Essa democracia, inclusive, que nos permitiu, né, ser consumidor e produtor da informação, né? A rede social, a internet, o advento da internet, das novas tecnologias, proporcionaram isso, que a gente não só mais fica diante de uma televisão absorvendo sem poder participar. Nas tecnologias novas a gente tem essa interação. Isso é bom porque a população pode se colocar. Nós temos um grande exemplo, a mídia ninja, que a mídia ninja é um meio de comunicação que vem das massas, né, de baixo das ruas, não vem de cima para baixo de um determinado grupo ou de alguns grupos, vem da rua. A rua se mostra do jeito que ela entende, do jeito que ela vivencia, e não ideias de algum grupo que queiram colocar, como você falou, né, comunica e a gente recebe simples, como se não pudesse interagir. Então, com a internet, creio que a gente melhorou, avançou na questão democrática no que mostrar de fato outras realidades, né? Sim. Mostrar, a partir do momento que a gente tem pouca coisa, como 9 famílias, né, como a gente falou, a partir do momento que tem uma mídia ninja de outra realidade, as pessoas podem se comunicar e dizer realmente qual é a sua realidade, que não é aquela, né, que a gente está acostumado a ver culturalmente há tantos anos. Exato. Né? E no caso até da mídia ninja, para você ser jornalista, né, digamos assim, é um processo muito aberto, muito fácil, muito tranquilo. Se você entra, tem lá, torne-se também um colaborador do Mídia Ninja. Então você não precisa de uma coisa elaborada, é só mesmo estar na rua, estar nos movimentos. Dar a informação, que é para isso que a gente está aqui, né? É o mais importante. Lívia, e diante, né, desse cenário, o que é comunicação alternativa, né? E qual é o papel dela efetivamente? Então, como jornalista, eu sempre falo muito a respeito da questão da informação, né, e da profissão mesmo, como alguém que consiga preencher a função social, né, dentro do mundo que a gente vive. E quando a gente vê uma mídia que tem uma grande parte falando só uma língua, a gente, às vezes, negligencia essa função social. Eu entendo que a comunicação alternativa vem suprir também essas lacunas, né? É importante, assim, voltando um pouquinho no que o Thiago falou, né? De fato, a comunicação alternativa, ela surge de baixo para cima, né? Mas é importante a gente não perder de vista a questão da qualificação e da profissionalização, para a gente não cair no que caímos hoje na realidade, que alguns anos atrás não se vislumbrava dessa maneira, né? Mas que nós vimos hoje claramente que são os problemas das notícias falsas. A gente já fez programa aqui sobre isso, né? Então, assim, o papel da comunicação alternativa, eu vejo hoje, é um papel de resistência mesmo, né? É de oferecer às pessoas um outro lado da notícia, né? Que costuma não ser colocado. E a gente tem vários motivos, né? Porque às vezes alguma coisa não é colocada e quase sempre ligada a questões comerciais. E aí a comunicação alternativa vem preencher essa lacuna, né? E é uma coisa que se a gente começar a olhar, só te interrompendo um pouco, Lívia, é que as pessoas ficam perguntando muito, mas a primeira coisa que a gente aprende na universidade de jornalismo é olhar vários lados, né? Para poder dar a notícia, né? E nem sempre a gente tem isso, né? E aí eu entro sempre com uma teoria. Alguns profissionais de jornalismo não gostam muito, né, mas é uma teoria que eu defendo pelos anos de trabalho nessa área de comunicação alternativa, de comunicação sindical,
que é assim, eu acredito realmente que a imparcialidade hoje é um mito, né? É um mito. Não vejo problema algum em que haja parcialidade, por que não? Mas que as pessoas sejam informadas e saibam do que está sendo tratado, que se deixe claro qual é o seu lado. Para que elas possam filtrar justamente, melhor, né? Justamente, para que elas possam buscar as informações nas fontes que elas desejarem, elas vão saber o lado, por exemplo, daquela fonte e ela vai fazer seu filtro, ela vai fazer a sua reflexão e vai formar a sua própria opinião. O que não pode é a gente trabalhar com um mito de imparcialidade, onde ideias vão sendo introduzidas e outras vão sendo deixadas de lado. Com a desculpa da imparcialidade. Com a desculpa da imparcialidade. Um exemplo claro... Vamos continuar esse papo bom demais no próximo bloco. Hoje é o nosso último diálogo plural, depois de 6 anos, e a gente não poderia encerrar de outra forma. Nosso tema hoje é comunicação alternativa. Fica aí 30 segundos, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que discute o papel da comunicação alternativa para a formação de uma sociedade consciente. Hoje com a presença da jornalista Lívia Cavalcante e Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. Tiago, só retomando, né, vamos retomar esse debate bom que a gente estava tendo agora no primeiro bloco, falando sobre a questão da imparcialidade, né? Você acha que na comunicação e no jornalismo isso é uma utopia, como a Lívia bem falou, né? Que a questão da parcialidade realmente deveria ser encarada como uma realidade, né? Eu cresci ouvindo que a mídia era imparcial, Sim, né? Que o jornalismo nós, era né? imparcial. E com a convivência já de alguns anos, principalmente com a Lívia, ela me mostrou, a gente dialogando e tal, e ela me mostrou que de fato não existe imparcialidade. Principalmente que quem alimenta o jornalismo, se a gente for pensar principalmente na televisão, são os financiadores, é o capitalismo. Então, você tem um lado, o lado de quem te financia. Então, isso é claro, tá? Um exemplo bem transparente. A gente, enquanto sindicato, não pode não deixar de falar de greve. Quando você faz greve, a mídia vai à rua entrevistar. O que a mídia mostra? A mídia nunca mostra o grevista, as reivindicações, o porquê que ele está ali na rua, prejudicando o ir e vir das pessoas, fechando um trânsito ou um setor. Existe um interesse por trás. Exato. Aí o que mostra? É o cara que acordou às 4 horas da manhã, está lá na fila, não tem ônibus, não sei o quê, o que está no engarrafamento, que está com a filha doente, que só mostra o coitadinho. Sendo que a mídia não mostra o que está por trás disso, que muitas vezes aquele movimento grevista... E que, de fato, o assunto principal é a greve. Exato. Né? Não, é a greve, não as consequências, né? É a greve e o que aquela greve está pedindo? Por exemplo, teve um ano que eu particularmente estava e a mulher estava lá brigando porque queria levar a filha dela para a escola e era uma escola pública. E eu disse, pois é, senhora, nós aqui somos representantes da educação pública e nós estamos lutando para a melhoria da qualidade da escola pública que a sua filha está indo. Então, não vê a lógica e a mídia não mostra isso. Eu nem vejo televisão em época de greve, quando tem greve de correio, de carta, do que for. Porque vai sempre mostrar o lado do pobre coitadinho, que eu entendo. É ruim para o cara que acordou, não tem um ônibus para ir trabalhar. É ruim para todo mundo, né? Só que é necessário e a mídia não mostra, que mostre ele, mas mostre os grevistas, mostre as reivindicações, aborde sobre as reivindicações, mostre a qualidade da escola, da saúde, que está... Outra coisa que a gente sempre viu, os critérios do jornalismo, né? Os critérios de proximidade, de hierarquia, e tudo isso que deveria ser respeitado. E não é quando se tem um interesse maior por trás, né? Então, acreditar em mídia imparcial, eu não acredito também. Primeiro, porque quem financia dá o tom. Sim. E segundo, eu creio que, como a Lívia falou, precisa ser escancarado mesmo. Nós somos parciais e ponto. Se eu quero seguir aquela linha, eu sei o que eu estou consumindo e eu sei como gerir aquilo que eu estou consumindo. Diferente de eu achar que estou consumindo algo imparcial, mas na verdade não. E sobre isso também, Camila, é importante dizer que isso é diante da nossa realidade. Vamos dizer que é uma espécie de atitude compensatória, né? Não é que você seja imparcial porque você é intransigente com a outra a ideia contrária à sua. Não, é porque nós já temos o mundo falando aquele mesmo discurso, entendeu? E outras coisas sendo negligenciadas. A gente se obriga
a ter esse tom de passar o outro lado, de ser parcial, de todo o tempo que nós tivermos para usar, nós utilizarmos com um discurso que não é dado a mesma atenção na mídia de uma maneira em geral. Então, é uma espécie de compensação mesmo. Se a gente vier algum dia ter uma democratização a ponto de que exista um comportamento dos veículos, se a gente chegar a um ponto que consiga isso, de fato, a imparcialidade não ser um mito e ser uma realidade, a gente pode rediscutir, com certeza. Sim. E de que maneira a comunicação sindical, né, se encaixa nesse contexto? Que é sobre o que o Tiago estava falando, né, a questão da greve e tudo mais. Se a gente for dar exemplos de uns 6 meses para cá, né, a gente vê o quanto a demanda é relacionada ao que eles querem falar, né? O que, é que você acha em relação a isso? Então, a comunicação sindical, ela tem um papel muito importante. Primeiro, porque ela não está exatamente preocupada com questões econômicas e financeiras. As entidades sindicais, os movimentos sociais como um todo, eles têm interesses ideológicos. Então, você já tira essa coisa de você manipular a informação porque por trás existe um investidor, quem é que paga. Então, existe uma preocupação real com a formação do cidadão, com a função social mesmo do jornalismo, né? E aí a gente consegue trabalhar, por exemplo, temas e assuntos e falar coisas que em outro local seria completamente impossível. Você ter os jornais das entidades, ter um programa independente como esse, em que você vai tratar de assuntos polêmicos, por exemplo, ter esta abertura, né? Isso é um papel super importante. Sim. Então, assim, para mim é essencial, né, que todos soubessem o poder que têm dentro dos movimentos, das entidades, das organizações civis não governamentais, que esse papel a gente pode cumprir e fazer esse contrabalanço, né? Resistir a essa hegemonia que a gente tanto está falando aqui. E o Sinteste mostrou que é possível, né? Sim. Temos 6 anos de diálogo plural, já fizemos outro formato embrionário antes do diálogo plural e a gente mostrou que é possível. Às vezes a gente fala, a televisão é algo muito surreal, muito distante. Não, é possível. Nós fizemos 6 anos com pautas muito boas, tentamos formar, né, a sociedade com temas polêmicos de saúde, enfim, diversos, e é possível, né? Os outros sindicatos que nos assistam sabem hoje que dá para fazer, é só querer. Verdade. Comunicação alternativa é o nosso tema de hoje. Fique aí, que daqui a 30 segundos a gente já volta para discutir mais sobre esse assunto. Voltamos com o último bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que discute sobre o papel da comunicação alternativa para a formação de uma sociedade mais consciente. E nesse debate eu conto com a participação da jornalista Lívia Cavalcante e Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. Vamos, né, prosseguir com esse assunto e pegando do que a gente estava falando. Lívia, a comunicação ainda é subestimada e mal utilizada, né, por alguns sindicatos e movimentos sociais. Como o Sinteste tem trabalhado a comunicação? Quais os canais, né, utilizados por vocês? Então, uma das coisas principais que o Sinteste fez e que levou a comunicação a ser como é hoje foi o investimento na questão profissional mesmo. Isso é muito importante para a maioria dos sindicatos. Aquela velha máxima que não é gasto, comunicação é investimento, né? Sim. E sabendo também que todas as pessoas que são filiadas a uma entidade, fazem parte de uma sociedade como um todo, estão interessadas sim em ter uma boa coisa. Porque a gente vai ver um programa super legal, às vezes, numa rede maior de televisão, vamos ver um jornal super lindo, uma revista maravilhosa, e se a gente não fizer com a mesma qualidade, com o mesmo né, apreço, a gente não vai conseguir fazer essa disputa. Então, a profissionalização é muito importante, né? E aí, a coisa da utilização dos canais vai depender muito do público, né, da entidade. Normalmente, você complementa, você utiliza coisas variadas, desde uma comunicação mais tradicional até uma que atue mais nas redes sociais, que é uma coisa muito presente hoje em dia, e até coisas mais passadas mesmo, mas que se for da realidade daquele público, né, você pode utilizar. Mas o principal é a questão da profissionalização do setor de comunicação. Sem dúvida, para concorrer, né? Exato. É fundamental. Tiago, como se deu a decisão de finalizar, né, o nosso diálogo plural
E qual a lição que você acha, né, que fica desses 6 anos? Bem, primeiro não foi uma decisão fácil, né? Sem dúvida. Não só para nós que fazemos o Diálogo Plural, eu enquanto coordenador de comunicação, a Lívia e a Dani, que são as jornalistas, já tivemos alguns estagiários, agora quem está conosco é o Ricardo. Você, nossa apresentadora, né? Já aproveito a fala e agradeço publicamente vocês que fazem parte da equipe. E a gente vem discutindo desde a reformulação, né, que a gente teve um primeiro formato de diálogo plural. Desde essa reformulação a gente fez essa discussão, se acaba ou se reformula, reformulamos. Estamos aqui 2 anos depois, nesse novo formato, e aí entendeu-se que tudo é finito, né? Sim. E é um ciclo que a direção do sindicato resolveu colocar um fim, mas não um fim na comunicação contra-hegemônica, comunicação alternativa, sindical. É só mesmo o fim desse formato de programa. E televisivo ou não, né? Porque a gente não sabe, inclusive ainda nesse programa a gente vai falar um pouquinho do que vai vir por aí. E a lição que fica, principal, é de que é possível fazer uma comunicação sindical de qualidade. O que a Lívia disse é fantástico. Precisa de gente qualificada. Quem é qualificado? É comunicação social, jornalista. Tá? Então, para um sindicato que quiser fazer, ou qualquer outra entidade que quiser fazer um programa de qualidade, tem que ter profissionais qualificados e de qualidade. Tá? Então, foi possível a gente formar a sociedade. E eu creio que o Diálogo Plural mostrou um pouco do que é um sindicato. E não é aquele monte de sindicalista bruto e tal, que a gente tem. Vestidos de vermelho. Né, que só faz brigar e tal. Não, a gente informou. O papel também do sindicato, como Lívia disse, os servidores que estão vinculados ao nosso sindicato são sociedade, fazem parte da sociedade. Então a gente formou com vários temas, meio ambiente, educação, saúde, alimentação saudável, sei lá, nem lembro quais foram tantos temas, né? Segurança, enfim, os outubros rosa, novembro azul, toda essa temática foi trabalhada. Então a gente pôde trazer um pouquinho, fazer um pouquinho do papel social do sindicato, que é de formar e informar a sociedade. Eu acho que também o que fica é isso, é esse papel social cumprido pelo Sinteste. É verdade. Lívia, o Diálogo Plural pode servir de exemplo e inspiração para outras entidades sindicais, né? A gente falou tanto de qualidade em nossas reuniões, né? Como você vê a comunicação sindical no atual cenário político e econômico do Brasil? Agora a gente chegando em época de campanha, né? Tanto que a gente já falou para a gente tentar, né, mostrar para quem está em casa como funciona tal coisa, para realmente as pessoas ficarem informadas, né? O que é que você pensa? Não, sim, a resposta é sim, é possível. Nós queremos que sirva de exemplo. Essa é a missão e o legado que a gente quer deixar nesse momento em que a gente vai entrar no novo ciclo, né? Inclusive, estamos abertos para receber pessoas interessadas de conversar com a gente, para saber como que tudo aconteceu, como que a gente conseguiu, né? Porque parece tão utópico, né? Um programa de TV e uma entidade, um sindicato do Rio Grande do Norte, Natal, conseguiu realizar com essa qualidade que a gente sabe que tem. Então, sim, né? Que cada vez mais as direções, né, das entidades e movimentos sociais estejam cientes que tem esse papel, que a gente pode ter um produto de qualidade, que a gente deve fazer essa luta contra a hegemônica, que a gente precisa, através da comunicação mesmo, resistir, né? E o Diálogo Plural a gente deixa como um legado. É possível e a gente espera que muitos outros tenham a ideia e repliquem e a gente possa, um dia, quem sabe, equalizar aí essa diferença que temos do que é dito e não dito. Enfim. E a gente falando em qualificação, não só falar disso, né, mas de jornalistas que abram um pouco a cabeça, né? Que eu costumo dizer que eu nasci na época errada, eu devia ter nascido na época da ditadura, não de forma alguma pelo que aconteceu, pelo regime, nada disso. Mas é porque estava no sangue, né? As pessoas buscavam, os jornalistas buscavam realmente seus ideais. Pagavam até com a vida, às vezes. Pagavam com a própria vida. E isso a gente vê tão pouco, né? Quando a gente estuda, vê, e quando sai para o mercado de trabalho, vê que nada daquilo
funciona realmente, e hoje a gente tem essa oportunidade, E né, Camila, e você tocou num ponto importantíssimo. Hoje a gente vê dezenas de alunos de comunicação social se formando a cada semestre e sem nenhuma perspectiva de trabalho. Nós estamos vendo, na verdade, empresas sendo fechadas, agora mesmo essa semana, né, a Abril vai fechar várias revistas. Sim. A gente só vê os postos de emprego sendo reduzidos. O que a comunicação sindical, a comunicação alternativa traz para esse quadro? Traz vagas de trabalho. Traz postos de trabalho, entendeu? Para jornalistas exatamente compreenderem que o nosso trabalho pode ser feito e realizado em outros âmbitos. Que a gente perca a glamorização de ter que estar num veículo X ou Y para se ser bem sucedido. Sem dúvida, né? Ganhando nada. Para quem não apenas sabe. Apenas para estar ali. Exatamente, né? Então é isso. Na verdade, isso tem uma importância muito além da questão de formação, mas também tem uma importância econômica na vida da nossa sociedade. Usar a comunicação. A criatividade, né? Exatamente. A gente está realmente nesse momento. O jornalista realmente tem que usar a criatividade e saber que ele pode criar um produto, sim, que tem meios que a desculpa do financeiro já não é tão importante, né? Tiago, e agora que o Diálogo Plural se encerra, né, nesse momento, quais os desafios e o futuro da comunicação do Sinteste, que tem outras plataformas, né? Sim. Primeiro, eu queria só retomar uma observação que eu esqueci de falar, é que a qualidade do DP ela é tão visível que quando nós vamos, em alguns momentos nacionais, encontros com outros sindicatos e tal, muita gente elogia o Diálogo Plural, porque a gente coloca na internet, né? Ele está no YouTube, inclusive fica o recado, todos os nossos programas estão no YouTube e vai continuar no YouTube para vocês assistirem. E vários sindicatos assistem e elogiam, dizem, olha, a gente no início de uma atividade X, a gente colocou lá o vídeo do Diálogo Plural para formar o nosso pessoal. Então era um destaque positivo que eu queria fazer. E quanto ao futuro, né, nós estamos ainda em fase embrionária de estudar qual vai ser o novo formato. Uma coisa que a gente garante, vamos continuar oferecendo um produto audiovisual. E agora, televisivo, internet, ambos, a gente ainda não sabe, estamos discutindo da melhor forma, inclusive direciono um pouco a nossa base, quem estiver nos assistindo, seja o FRN, seja o FES, ou até mesmo de outra, que não seja diretamente ligado ao Sinteste, mas que quiser mandar sugestões, tem as nossas mídias que todo programa a gente divulga, pode mandar sugestão, dicas, ideias. A gente está formando ainda uma ideia, né, sobre qual o nosso próximo programa. Uma coisa que a gente sabe é um perfil crítico, como sempre foi o Diálogo Plural, um perfil de qualidade. Então, nós vamos manter qualidade, manter a criticidade, manter o conteúdo de uma maneira bem... com a responsabilidade social. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem em vista, é não perder qualidade, não perder criticidade. De resto, a gente ainda não delimitou nenhum formato específico. Tem momentos para isso, né? E Sim. Como eu sempre falo no final de todos os programas, todas as plataformas que podem ser usadas do Sinteste, que vão continuar, isso aqui é apenas um processo, né? Um movimento que tem que naturalmente acontecer. E certa vez eu aprendi que tudo tem que terminar no auge. E eu considero o Diálogo Plural no auge. Então, não vejo hora melhor para a gente fazer esse encerramento do que no auge do nosso programa. Verdade. Não pode parar e não vai parar. Tiago, muito obrigada pela participação nesse último programa. Lívia, muito obrigada pela oportunidade. Antes de qualquer coisa, né, a oportunidade que vocês me deram há 2 anos atrás, né, confiaram no meu trabalho, não sabiam se eu podia dar conta de um jornalismo que trabalhasse com o sindicato. E eu só tenho a agradecer o tanto que esse programa, né, me agregou como ser humano e como jornalista. Muito obrigada. Se me permite, eu queria só um tempinho para agradecer. Se não me matarem aqui no E eu preciso agradecer a equipe, mas também preciso agradecer Sem você dúvida. que está em casa, que nos assiste aí há 6 anos, né?
e que sempre foi fiel ao programa. E é só mesmo agradecer, acho que a gente tem que agradecer sempre, e agradecendo, se não fosse vocês, o programa que a gente faz, toda essa equipe faz, é para quem está em casa poder ter um pouquinho dessa informação com qualidade. Então, muito obrigado. E obrigado à turma aí que esteve conosco esses anos. É só o que estão vendo, né? Exato. Bastidores, né? Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa por trás, como sempre tem. Então, gente, o Diálogo Plural encerra suas atividades hoje. A gente agradece a sua audiência por todos esses anos. Se você quiser rever um dos nossos temas que a gente abordou aqui, acesse o nosso canal no YouTube e as nossas outras mídias, como o Thiago bem falou. O Instagram, que é o @sintesteRN, no nosso site, o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/sintesteRN. A você, um ótimo final de semana. Eu queria dizer que até o próximo sábado, mas a gente se vê aí em outras plataformas e em outros momentos. A você, fica com Deus. Tchau, tchau. Como é que tá o coração, né? Tá levando a equipe para gravar o último programa. Eu tô com um sentimento de realização, de saber que através desse programa muitas pessoas foram alcançadas, né? Meninos, e aí? Vocês têm alguma coisa para dizer? Hoje é nosso último diálogo plural. Eu senti muita falta, viu, pra galera? Apresentadora, direção. Making off, nossa querida apresentadora Camila Savana se arrumando. Como é que está o coração para a gravação desse último programa? Velho, aqui eu posso falar as suas palavras, né? Assim que eu não falo no programa. Tá assim, sem saber muito como é que o que é que vai rolar. Eu acho que quando acabar o programa e talvez semana que vem é que a ficha vai cair de verdade. E aí? Hoje, né? A gente vai gravar e editar o último programa de Diálogo Plural, né? Vai deixar saudade da equipe, né? Da equipe. Do programa também, né? Também. Nosso coordenador de comunicação, Thiago Linca, também se preparando para a última gravação. Nossa jornalista, Lívia. Barra entrevistada hoje. Ricardo Crush já apareceu. Pronto, né? Nosso repórter, estagiário, que também apresentou alguns programas, né? E também foi entrevistado no dia. Também foi. Versátil. Super produtor, editor. Gente, estagiário. É um verdadeiro estagiário. Olha, é o estagiário, gente. Raquel, super profissional, trabalha em várias TVs, maquiando as pessoas, apresentadores, entrevistados. Quem é você? Quem é você? Eu que fico por trás das câmeras, né, Vai, gente? Sofia, quem sou Fazendo eu? a produção do programa, pesquisando os temas, entrando em contato com os entrevistados e fazendo a direção do programa. O melhor operador de áudio dessa vez. Olha, A única que tem. tão modesto. Quase tudo pronto para começar a gravação de hoje, só mais alguns ajustes. Ele ali é o Cezinha, que está ali enquadrando as câmeras. E já já a gente começa a gravar. Acompanhem nosso canal no YouTube, vocês podem encontrar lá todos os temas e assistir novamente.